Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o guia dos filhos de Deus, o Espírito Santo é o guia, é quem dirige, quem dá direção aos seus filhos, aqueles que ele mesmo os gerou. Quando uma pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, ela é espírito. Jesus disse: quem é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, referindo-se ao Espírito Santo, é espírito. Então, dois tipos de pessoas: os nascidos da carne, que são as pessoas comuns, e as pessoas que nasceram do Espírito Santo, que é confirmada, que são confirmadas pelo próprio Espírito Santo, que são filhas de Deus. São as pessoas batizadas com o Espírito Santo, seladas com o Espírito Santo. Há pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, mas creem em Jesus. Só que elas não tiveram um contato com Deus. Elas não conhecem Deus. Elas creram na sua palavra e aí estão vivendo nessa palavra. Mas ainda não conhecem o autor dessa palavra. Por isso, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é nascida do Espírito Santo. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi escolhida. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é escolhida por Deus. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, os escolhidos de Deus são batizados com o Espírito Santo. Conhecem a Deus, porque nem é admissível que nós creiamos em alguém que nós não vemos, não sentimos, não tocamos e tenhamos tanta convicção, tanta certeza que Ele é conosco, sem tê-lo dentro de si, sem ter tido um encontro pessoal com Ele. E aí está a diferença entre cristãos e cristãos. Aí está a diferença entre aqueles que são seguidores de Jesus e aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, é muito importante que você entenda isso. Talvez você diga: mas eu não tenho o Espírito Santo. Bom, se você não tem, você tem, pelo menos você tem consciência, você tem conhecimento que ele existe e que ele quer fazer morada dentro de você, fazer de você um templo, o altar dele. Não é? Você que quer receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e ainda não o recebeu, por quê? Você tem que se avaliar, e só você pode dizer por quê. Porque talvez não, com certeza, você não o recebeu porque não houve uma entrega total. Você entregou parte de si. Você é uma pessoa boa, não vive no pecado, é uma pessoa que está na fé, mas você não conhece Jesus. E não conhece Jesus porque o Espírito Santo ainda não o apresentou para você. Tem que acontecer isso, tem que acontecer. É claro, aí muitas pessoas vão dizer: mas o bispo, e se a pessoa
morrer sem o batismo com o Espírito Santo, se ela morrer sem o batismo com o Espírito Santo, mas crendo no Senhor Jesus, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, com sinceridade, ela é salva, como foi o caso do ladrão na cruz, que na última hora, no último momento, ele aceitou, ele foi confirmado por Jesus. Então, a pessoa que é nascida do Espírito Santo é espírito, e não só é espírito, mas é espiritual, a sua natureza é espiritual. A conversa dela é espiritual. Os pensamentos dela são espirituais. Ela não fica com baboseira, ela não fica olhando a moda. Não. Ela é uma pessoa que vive sujeita ao Espírito Santo. O Espírito Santo dirige os seus pensamentos. É claro que ele fala, ele ensina, ele orienta, mas ainda assim não tira a liberdade da pessoa fazer a sua vontade. O Espírito Santo está sujeito ao espírito de cada um de nós. Está escrito isso. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela conhece Jesus. E aí você vai entender melhor, eu estou explicando isso, porque ontem falamos que Deus, que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Todo mundo entende isso, tanto os crentes quanto os incrédulos. Mas ele diz mais, ele fala, porque o que semeia na sua carne, que são os carnais, que são filhos da carne ceifará a corrupção. Ele trata que a carne não é a carne, o corpo físico, não. Carne também é um símbolo do coração. Coração carnal, coração incircunciso, o coração que não foi ainda selado, não foi transformado um novo coração. Ainda não aconteceu um novo coração. Então, essa pessoa é carnal. Então, o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que é a carne? Coração. Mas o que ele quer dizer com essa semeadura na carne ou no coração? Você sabe que o coração é o centro, é o nascedouro dos nossos desejos, das nossas cobiças. O coração é o que suscita o desejo disso, daquilo e daquilo outro. O coração é o que suscita, faz nascer os seus sonhos, faz nascer as suas vontades. E quando o coração manda, o espírito obedece, porque o espírito não é conduzido pelo Espírito Santo. E isso acontece demais quando o Espírito Santo não está no controle, não está na pessoa, quando ela não é espírito ou não é espiritual, então, com certeza, ela vai dar vazão aos desejos do seu coração, que é a sua carne. Então, vai colher os frutos da semeadura do coração. Por exemplo, uma pessoa casa por quê? Porque ama, ou diz que ama, ou pensa que ama. Mas depois que casa, vê a besteira que fez. Poxa, eu casei mal. Que besteira que eu fiz na minha vida. Mas aí tem
uma solução. Vamos para o divórcio. Aí divorcia, tudo bem. Agora cada um vai para o lado. Só que, se ela gerou um filho, se ela tem um filho na barriga, ou se tem um filho já que nasceu, o filho vai sofrer as amarguras por causa daquela separação dos pais. E aí vem os tormentos. Os tormentos são triplicados, porque tem o tormento pessoal, tem o tormento de uma criança que precisa do carinho, precisa da atenção dos pais, dos dois, não de um só. Nasceu dos dois, então pertence aos dois. Tem parte dos dois, tem DNA dos dois. E é óbvio que aquela criança vai depender dos dois, mas se os dois estiverem separados, essa criança vai crescer dividida dentro de si, revoltada, porque ela não vai poder agradar ao pai e desagradar a mãe, nem agradar a mãe e desagradar o pai. Ela quer ficar com os dois, ela não aceita dividir. Mas o divórcio veio e criou aquela criança, trouxe aquela criança ao mundo para sofrer. Quer dizer, o que semeia na sua carne, quer dizer, quem casa na base do coração vai colher a corrupção, quer dizer, a desgraça, a dor, o sofrimento. É o que acontece, irmão, muito nesse mundo. E quanto mais a humanidade desenvolve, cresce em cima dessa base podre, que é a base de uma família destruída, uma família dividida. Então vai colher os frutos da semeadura na carne, quer dizer, no coração. Porém, aquele que semeia no Espírito, o Espírito Santo, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Então, eu posso falar por mim e posso falar eu vejo na família, na minha família, eu vejo, enfim, nas pessoas que nós convivemos. Quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu tive meu encontro pessoal com Deus, a primeira coisa que eu quis, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ganhar outras pessoas, eu quero que outras pessoas recebam o que o Senhor me deu, que é o Espírito Santo. Mas eu sou homem, estou só, sou solteiro, eu preciso de uma pessoa que me auxilie. Então, eu quero que o Senhor envie essa pessoa para mim. Sem essa pessoa que venha se enquadrar, se encaixar perfeitamente comigo, eu não vou conseguir desenvolver meus talentos em favor da tua obra, porque eu vou estar dividido em mim mesmo, e eu posso me casar mal. E se eu me casar mal, eu não vou aceitar não vou ficar assim, eu vou divorciar e vou casar outra vez, como tanta gente faz. Mas aí poderá vir filhos, e aí os filhos vão ficar divididos. Eu vou entrar naquela linha de produção que vai trazer sofrimento e dor para todo mundo. Todos vão sofrer. Todos vão sofrer. É o que disse o apóstolo, o que diz, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: não erreis, não erreis. Eu não posso errar no meu casamento, disse para Deus. Eu não posso errar. O Senhor tem que me mostrar, o Senhor tem que. Eu fui muito assim, intransigente. Mas é que, para que eu pudesse dividir o que eu tinha recebido de Deus, eu tinha que viver.
Eu não podia dar para as pessoas o que eu não estava vivendo. Não é verdade? Como é que eu poderia falar de família, orar pelos casais? Como é que, não somente eu, mas os meus colegas, mesma coisa, os demais pastores, como que nós poderíamos dar para as pessoas o que nós não estamos vivendo? Da letra, palavra, isso é fácil. Agora, você viver aquilo que você ensina, prega, são outros 500. Então, para que eu pudesse fazer a vontade de Deus, levar para as pessoas o que Ele me havia dado, eu precisava de um auxiliar. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus. Então, nós somos casados há 52 anos, graças a Deus, e estaremos passando para a eternidade juntos até o último momento. Não tenho dúvida disso. Porque o nosso amor é sincero, verdadeiro, transparente, sensível, e ele vai durar por toda a vida enquanto estivermos aqui neste mundo. Porque Deus ouviu a minha oração. Ele ouviu. Quase que eu escorreguei. Quase, igual o profeta Asaf, quase eu escorreguei. Quase que eu casei errado. Mas Deus foi misericordioso, é misericordioso e me guardou. Então, quando a gente semeia na carne, com certeza vai dar errado para a gente. E nós vamos criar outros problemas, porque os nossos filhos vão crescer também deteriorados. Mas hoje, graças a Deus, nós temos testemunho para dar do que Deus tem feito. Estão aí a Cristiane, o Renato, a Viviane e o Júlio, casados há mais de 30 anos. Quer dizer, isso são os nossos filhos que estão seguindo o caminho. Moisés ainda não aconteceu. Não aconteceu. Porque ainda não teve a sua experiência pessoal com Deus. Mas sabe, conhece a verdade. Então, ele tem que fazer a sua própria escolha. Não vou censurá-lo, não vou condená-lo de forma nenhuma. Vamos continuar trabalhando, orando, para que ele venha também ter o mesmo privilégio, e com certeza vai ter, com certeza absoluta. Mas, enquanto isso não é visto a olho nu, nós cremos que já aconteceu. Então, amiga e amigo, quem semeia na carne, quer dizer, quem toma decisões em cima do seu coração, com certeza vai colher corrupção. Mas quem semeia no Espírito Santo, quer dizer, de acordo com o Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, então do Espírito Santo vai ceifar, sobretudo, a vida eterna. Muito bacana, né? Deus é muito grande. Minha amiga, Deus é muito grande, meu caro amigo. Ele é imenso, não há como dimensionar a sua grandeza. Mas quando você olha para os céus, você pode entender a grandeza de Deus. Quando você vê as estrelas, você pode entender a grandeza de Deus, porque ele chama uma por uma pelos seus respectivos nomes. Olha só a grandeza de Deus. Quando você olha para o mar, aliás, tudo que Deus criou, não sei se você já reparou, tudo que Deus fez, você olha para a natureza, que maravilha. Você não enjoa.
Você não enjoa de ver o mar, você não enjoa de ver as matas, não é verdade? Você não enjoa de ver os passarinhos, as flores. Tudo que Deus criou não enjoa, mas o que o homem criou enjoa. Tudo que o homem cria enjoa. Você pode ter o prazer naquele momento, a alegria naquele momento, mas depois aquilo perde o valor. Mas o que Deus cria é para sempre. É louvável, digamos assim, para sempre. Não enjoa nunca. Então, quando a gente semeia no espírito, é para sempre. Quando a gente semeia na carne, pode ter um momento de prazer, mas depois enjoa. Ou não é. Graças a Deus por essa palavra, por esse ensinamento. Então ele diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. E com isso vem os desastres, vem o sofrimento e dor. Mas o que semeia no Espírito, de acordo com o Espírito Santo, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Você está vendo como é que é imperiosa a necessidade de as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo? Não adianta você dizer, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, mas se você não conhece o autor da Bíblia, se você não conhece Jesus, a sua crença digamos assim, frágil. E quando você encontra uma dificuldade, você não aguenta, você cai, você derrete. Essa é a realidade. E é isso que tem acontecido muito. Muitas pessoas pensam que creem, mas quando vem as dificuldades, as tribulações, as lutas, as guerras, aí elas derretem. Mas quando elas têm uma fé dirigida, conduzida, guiada pelo Espírito Santo, que é o autor da fé, ela ultrapassa as tribulações, as lutas. Ela vence. Ela vence. E só os vencedores herdarão a coroa da vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.